E aí, você acredita em destino? Você acredita que as coisas já estão todas prontas, todas arquitetadas? Ou você não acredita em nada disso? Então vamos lá, vamos conversar hoje para a gente entender um pouco melhor e tirar as nossas próprias conclusões sobre o destino. Será que o nosso destino já está traçado? Essa é uma pergunta que assola várias pessoas, né? Algumas pessoas dizem, sim, Alice, o destino já está traçado, tudo aquilo que nos acontece já foi tudo organizado antes. Outras pessoas acreditam que não, dizem, não, isso não faz sentido, nós fazemos o nosso próprio destino. Então, eu quis trazer esse tema hoje porque ele é bem interessante. Eu trabalho com essa informação, né, de destino, tanto em uma ferramenta que é a ferramenta de autoconhecimento que eu trabalho, que é o mapa numerológico. Então lá no estudo numerológico nós temos um número de destino e naturalmente às vezes eu trabalho com essa pergunta ou com essa temática quando eu vou trabalhar também nos atendimentos com baralho terapêutico e também na metodologia humanoterapeuta, quando às vezes eu vou buscar algumas informações, especialmente de processos que já aconteceram em outras encarnações, para entender o que está acontecendo hoje. Então, falar sobre destino, falar sobre as coisas que nos acontecem, que teoricamente irão acontecer conosco, faz parte aí do meu dia a dia de atendimentos. E eu quis trazer essa provocação, né, para a gente falar sobre esse tema hoje, para exatamente nós expandirmos a nossa consciência e nós refletirmos sobre esse tema. Mas antes, né, de eu começar a falar sobre isso, eu gostaria que você gentilmente me ajudasse curtindo esse vídeo, assim você me ajuda a crescer, a difundir essas informações para mais pessoas. Você também pode compartilhá-lo com quem você acreditar que esse vídeo possa fazer sentido e pode, claro, se inscrever aqui no canal para você receber sempre esse conteúdo, tá bom? Então quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é onde nós conversamos sobre autoconhecimento, espiritualidade, energia, então sobre vários temas que estão dentro desses nichos, tá bom? Se você desejar também, já pode me acompanhar lá no Instagram, no @AlissaMaila, e no meu podcast que se chama Jornada do Ser, que você encontra aí nas plataformas de podcast, tá bom? Então, beleza, vamos falar de destino. Então, dentro dos meus estudos, dentro da minha jornada até aqui, o que eu compreendi sobre o processo de destino? Bom, quando nós observamos a ideologia, se é que a gente pode chamar assim, né, ou olhar sobre a vida de maneira reencarnacionista, nós entendemos que nós já vivemos muitas outras existências e dentro dessas nossas outras existências, naturalmente, já vivemos inúmeras coisas. Algumas coisas um pouco ruins, digamos assim, né, para nós e para as pessoas que conviviam conosco, outras experiências boas. Né? E por que a gente vai reencarnando? Eu não gosto de usar o termo pagar as nossas dívidas, porque eu não entendo bem assim. Né? Eu entendo que é uma maneira, a gente vem novamente, a gente reencarna com o objetivo de equilibrar os nossos processos, de nós aprendermos de fato com as nuances em nós que ainda não estão bem aprendidas, com as lições que talvez nós até já estudamos, né, em outras encarnações, mas nós ainda não passamos na provinha. Então a gente precisa vir para passar por experiências novamente, para nós nos provarmos e verificarmos que de fato já aprendemos a lição. Então, quando nós vamos trazer essa ideia de destino e olhando sobre essa ótica reencarnacionista, o que acontece? Alguns processos, né? Essa é a maneira como eu entendo de acordo com o que eu estudo, com o que eu percebo, tá? Então eu tô te contando isso para você observar dentro de você o que faz sentido, se isso faz sentido para você, se isso não faz sentido, para ampliar os teus pontos de vista, tá bom? Você não precisa nem concordar comigo, nem discordar, mas se você tá aqui, o convite é que você abra sua mente, abra sua consciência para captar essas informações e avaliá-las, tá bom? Então vamos lá.
Então, dentro dessa percepção reencarnacionista, quando nós vamos falar do nosso projeto encarnatório, ou seja, nós temos todo um preparo entre vidas, né? Entre a nossa última existência encarnados e a nossa atual existência encarnados, né? E nesse meio aí entre vidas, nós temos um preparo, né? Então nós organizamos algumas coisas que nós escolhemos passar nessa encarnação, exatamente para que nós possamos aprender. E claro, tudo acontece por intermédio ou em conjunto, né, com os nossos mentores, com os nossos guardiões, com a equipe espiritual que nos ampara, porque ali eles, né, são como se fossem os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos, aqueles que são mais experientes e podem nos auxiliar nesse movimento. Então, o que acontece? Algumas situações, algumas coisas, elas já são de fato determinadas, alguns eventos. Por exemplo, a nossa família, o grupo Karma, né, que é como se chama, que nós encarnamos, ela já é direcionada antes, não é por acaso, né? A Alissa daqui a pouco foi lá, nasceu naquela família do nada. Não, né? Nós muitas vezes já temos conexão com essas pessoas que são nossos familiares, pais, mães, irmãos, né, avós de outras existências e escolhemos exatamente encarnar dentro desse grupo familiar, porque ali nós temos processos a desenvolver, temos situações em conjunto a elaborarmos, né? Então são infinitas as possibilidades. Então, já vindo aí de família, né? Família já é algo que naturalmente a gente já, entre aspas, escolhe, determina, combina antes de nascer, né? Então, também não é uma surpresa, por exemplo, para o nosso pai e para nossa mãe, a nosso nascimento lá, porque, claro, né, antes também da encarnação deles, isso já foi ajustado. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Porém, a maneira como esses eventos que nós pré-determinamos, né, no período entre vida, antes do nosso processo encarnatório, então a maneira como esses eventos eles podem ocorrer, isso sim pode mudar de acordo com o modo com o qual nós escolhemos, dentro do nosso, que aí que entra o livre-arbítrio, escolhemos vivenciar a nossa vida, de acordo com as nossas escolhas no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos imaginar que a pessoa, por alguma razão, no seu plano reencarnatório, colocou que na idade tal, ela iria ter uma doença tal. Ok? Beleza. E, ok, a pessoa foi levando a vida e chegou na idade tal, ela teve a doença tal. Agora a questão é como essa doença se manifestou. Por exemplo, pode se manifestar de uma maneira mais grave se a pessoa teve um estilo de vida mais desalinhado. Vamos imaginar. Se a pessoa fumou, se a pessoa bebeu demais, se a pessoa comeu demais, se a pessoa não cuidou da sua saúde direito, não fez os check-ups anuais. Exemplo, tá, gente? Se a pessoa foi negligente com o seu corpo. Poxa, então essa doença, ok, ela iria acontecer de qualquer maneira, mas o quão grave essa doença pode acontecer, ou quão difícil pode ser ultrapassar essa barreira, foi determinado pelas suas ações, pelo seu livre-arbítrio dentro da encarnação. Vou imaginar que essa mesma pessoa, ela é uma pessoa que se alimenta bem, que se cuidava ao longo da vida, praticava exercícios, bebia água, né? Tinha os cuidados com o seu corpo. Poxa, a doença vai acontecer? Vai. Agora, o quão grave essa doença vai ser? Talvez ela pode ser um pouco mais leve e pode ser um pouco mais fácil da pessoa contornar essa doença, ou, por exemplo, se recuperar dela. Entende? Então, quando a gente fala de destino, a gente precisa entender que sim, nós viemos com alguns processos que sim estão destinados a acontecer na nossa vida, e às vezes dá algumas voltas na nossa vida e aquilo acontece, né? Mas os efeitos ou a maneira como aquilo acontece pode variar de acordo com as nossas escolhas, que é aí que entra o livre-arbítrio, né? As nossas escolhas, como nós vivemos a nossa vida, né? A todo momento nós somos incitados a fazer escolhas. E claro, né, gente, não é tudo assim que é destinado, não é tudo que está pré-determinado, não.
né? Geralmente são principalmente alguns eventos, algumas situações mais marcantes que é o que vai pautar, né, a nossa jornada ou a nossa existência aqui, tá? Então, por exemplo, quando no estudo numerológico eu identifico o número de destino da pessoa, o que eu vou trazer para a pessoa? Eu vou trazer para ela a que ela está destinada, ou seja, ao longo do caminho que ela vem percorrer, que ela vai percorrer, né? Ela é destinada a vivenciar daquela maneira, né? E esse destino, naturalmente, né? Ela escolheu, ela participou dessa escolha, desse destino, dentro do seu período aí, né, de pré-vida, de planejamento do seu processo reencarnatório, tá? Então, era esse o esclarecimento, o entendimento, a compreensão sobre o destino que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Deixe depois comentários aqui para eu saber o que vocês acharam, né? Vocês também podem me mandar no direct lá no meu Instagram mensagens, perguntas, o que vocês quiserem, que vai ser um grande prazer também receber vocês por lá. Tá bom? E claro, se você se interessar em, por exemplo, fazer o seu mapa numerológico para saber qual é o seu número de destino e aí poder alinhar melhor a sua vida dentro do seu propósito, dentro da sua missão, que também é um número que a gente avalia dentro do mapa numerológico, você pode me procurar. Se você quer ter o conhecimento das cartas do baralho terapêutico, do baralho cigano, para entender o seu momento atual, para entender o que você precisa movimentar para se alinhar também com o seu destino, me procure que a gente pode agendar uma sessão e vai ser um grande prazer te receber. Eu também tenho outras ferramentas que são super bacanas e que podem contribuir aí no seu processo de cumprir o seu destino da melhor maneira possível. Tá bom? A gente se vê por aí. Um grande beijo e tchau, tchau!